Pronto, acabei de ver. Pronto, gente, boa noite. Eu me chamo Camila, sou vice-presidente da LAP e hoje nós estamos aqui iniciando, né, mais uma sessão aberta da nossa liga que tem como tema principal a relação luto e psicopatologias na infância. E aí, para iniciar, eu vou apresentar a nossa palestrante, né, que é a psicóloga Maria Juliana Vieira Lima, e ela é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, psicóloga clínica com foco em criança, adolescente e adulto, especialista em cuidados paliativos multiprofissionais, especialista em psicologia da saúde, psicóloga hospitalar do Instituto do Dr. José Frota, especialista em pediatria, modalidade residência em saúde e especialista em psicologia da saúde. Então, nós estamos muito felizes em poder te receber hoje com esse currículo vasto, currículo incrível. Então, né, iniciamos aqui a nossa sessão. Seja muito bem-vinda. Bom, meninas, muito obrigada, né? Muito obrigada pelo convite. E é muito interessante como as coisas vão chegando em lugares que a gente nem imagina. E fico muito feliz pela aproximação, né? Fui conhecer um pouquinho de vocês. E aí, do quanto é muito interessante como essas coisas vão se entrelaçando e do quanto é importante, né? A gente pensar no luto como um ponto aí de partida, né, para a gente entender algumas psicopatologias, ou até mesmo para a gente compreender essa realidade mais ampla, né, do sofrimento de uma criança. Então, realmente, fico muito, muito feliz, né, acho que vai ser uma conversa bem bacana. E aí, como as meninas já me apresentaram, né, eu sou Juliana, né, com esse currículo, mas para além disso, né, eu sou uma defensora da infância e uma defensora realmente dos direitos da criança, né, de entender que a criança ela tem um lugar de protagonismo, que é importante que a gente sempre vá resgatando isso quando a gente fala de tudo que se remete a ela, né? Então, é mais ou menos assim que eu começo minha fala. Como eu disse para vocês, vai ser muito mais uma conversa, então, o que vocês tiverem também de dúvida, de questões, de algo que não ficou tão nítido, vocês podem falar. E vez ou outra vocês vão ouvir o meu coterapeuta falando, que é o meu cachorro, que já está protestando, né? Então, provavelmente ele vai aparecer em alguns momentos. Tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre luto na infância, né? Alguns atravessamentos, até para a gente entender, de fato, o que é o luto e quando é que a gente pode dizer que o luto entrou aí numa seara mais complicada, tá bom? E aí, antes da gente começar, né, como aquela coisa do psicólogo mesmo, né, como é que vocês acham, né, que a gente lida com o luto na infância? É um tema que se entrelaça ou não? Existe um espaço? Não existe um espaço para isso? E aí? Bom, recentemente eu vi um post no Instagram que falava sobre tipos de luto que iam além do luto por morte. Então, pelo fim de uma amizade, né? Tinham vários tipos, luto por uma perda de emprego, mas nesse contexto de infância não se encaixa este, né? Seria mais o luto por morte, o luto pelo fim de alguma relação, né? Seja de amizade ou luto de um pet, né? E aí, como que a criança ela vai lidar com esses diversos tipos, né, de luto. Eu acho Pode falar, Nanda, desculpa. muito interessante também, porque eu acho que muitas vezes as pessoas falam que as crianças não sentem luto e que por elas não ficarem deprimidas igual normalmente os adultos ficam após o luto, acabam por muitas vezes inviabilizar o processo delas nesse momento. Então, eu acho muito interessante a gente poder falar sobre. Legal, meninas, e é mais ou menos isso, né, que a Júlia, que a Fernanda trouxeram, assim, de como se fossem temas separados, então falar de morte e infância, luto e infância é uma coisa que parece que não combina, mas a morte, os processos de perda, eles vão fazer parte da nossa vida desde o nascimento, né, e aí o quanto mais a gente afasta, o quanto mais a gente inviabiliza, né, invisibiliza, mais difíceis são esses processos, né? Mais interditados, menos dotados de um cuidado. Então, quando a gente diz assim que luto e infância são temas que combinam, né? Que podem conversar entre si, a gente já está partindo de um pressuposto maravilhoso, né? De que a infância ela não está livre das perdas,
A perda faz parte, né, aí da nossa existência em todas as nossas fases do desenvolvimento, e é importante que a gente realmente considere essa criança como protagonista desse processo, de entender que elas vão entender. O que a gente escuta muito é isso, não, mas não precisa nem dizer para a criança que ela não vai entender, sendo que as crianças se vinculam, né, que as crianças, elas dotam de afeto, né, aquelas pessoas que ela tem uma afeição, então elas vão sentir a perda sim, e quanto menos a gente falar sobre isso com elas, mais sofrimento elas vão ter, né, então a gente já parte aí de um lugar legal, tá? E aí eu começo a minha fala dizendo, né, que a morte é um processo natural, para quem ainda não sabe, né, eu costumo brincar, para quem ainda não chegou a essa conclusão, todos nós vamos morrer, né, é uma condição aí do humano, e ela é um processo natural, né, que o Saramago vai trazer que cada um de nós tem a sua própria morte, transporta consigo no lugar secreto desde que nasceu, ela pertence-te e tu pertence-lhe, como se fosse uma relação de pertencimento mesmo, né? A gente foi criando nessa sociedade contemporânea um tabu em torno da morte, então é um tema que a gente não fala, é um tema que a gente nem ousa falar, né? A gente bate na madeira, a gente estranha, a gente não quer contato, mas ele é um processo também de pertencimento, né? Quanto mais perto, mais próximo a gente tiver dessas discussões, menos assustadora ela vai ser. Até porque essa construção da morte como algo assustador é social, é histórico, e aí a gente pode entrar no movimento de uma desconstrução, né? Para trazer talvez menos sofrimento. E aí a gente falar sobre morte. Eu trago uma autora que discute muito isso e que ela vai propor uma educação para a morte, que é a Julia Kovacs, né, que é uma autora muito reconhecida nos estudos de tanatologia, que ela vai dizer assim, que falar de morte é falar de vida. Então, no momento que a gente for falar de morte, a gente não vai estar falando de coisas macabras, né? De coisas tenebrosas, de coisas tristes. A gente vai estar falando dos processos de vida, a gente vai estar falando das nossas histórias, das nossas crianças, das nossas dores, mas também dos nossos aprendizados. Então, essa proposta de falar sobre luto, de falar sobre morte, é uma proposta de uma educação. E aí a gente tem realmente que, cotidianamente, né, descortinar um pouco esse tabu que a gente criou em torno da finitude, tá bom? E aí a morte, ela é um vasto mistério, mas há duas coisas que é impossível dizer ao seu respeito. É absolutamente certo que morreremos um dia, e é incerto quando e onde essa hora vai chegar. Então, a morte, de fato, é uma condição para todos nós, uma condição que às vezes a gente tenta deixar para lá, não vou pensar nisso agora, mas a gente não sabe quando é esse agora, né? Quando estiver mais perto, eu penso, e às vezes não, né? Isso às vezes vai acontecer em um momento inesperado, que vai nos atravessar de uma certa forma, e como eu disse, quanto mais a gente for se aproximando disso, né? De uma forma menos avassaladora, mais cuidadosa, menos vai ser a carga de sofrimento, tá bom? E aí, para a gente falar de luto, morte, né, na infância, a gente vai ter que se ater a alguns aspectos, né, que seria realmente a morte nas fases do desenvolvimento, a compreensão acerca da finitude, o impacto diferente da morte em cada faixa etária e o preparo para a atuação em cada fase. Então, quando a gente fala de luto na infância, a gente vai estar falando de uma seara muito específica. A gente vai estar falando de uma seara que pede que a gente se atenha muito às fases do desenvolvimento que essa criança está, a compreensão que ela tem sobre a morte, o impacto da morte, né, na vida dessa criança e o preparo dos profissionais para lidar com esse tema. Né? Então, a gente vê psicólogos, psiquiatras, neuropediatras, né, pessoas que não conseguem se aproximar dessa temática e acabam negligenciando algumas demandas que, porventura, podem aparecer aí diante de uma ruptura. E aí eu pergunto para vocês, né? Como é que vocês acham que a criança compreende a morte? A perda, né? A separação, o luto. Os adultos, eles tendem muito a apelar para a religião, muitas vezes, né? E aí falam, fulano foi morar com o Papai do Céu. E aí, não, mas como? Né? Como? Por quê que foi morar com o Papai do Céu, né? Não descredibilizando a crença do outro, mas a morte, ela tem que ser interpretada não só de uma maneira divina, mas de uma maneira biológica também. Então, você dizer para a criança somente nesse âmbito fantasioso, entre muitas aspas, você deixa a desejar na sua explicação e aí a criança, ela não entende
de fato o que aconteceu, o que vai acontecer dali para frente, que ela não vai mais ter contato com essa pessoa e por que ela não vai mais ter contato com essa pessoa. Então, explica-se o mínimo possível para a criança para que evitar que ela sofra, mas às vezes acontece o contrário. Às vezes ela acaba sofrendo mais, às vezes ela pode achar que foi abandonada pelaquela pessoa, né? Enfim. Perfeito, Júlia, é isso. Assim, a dificuldade que a gente tem de falar de morte com as crianças é uma dificuldade nossa, né, dos adultos. E aí, quando a gente reproduz essa dificuldade, a possibilidade, né, de gerar mais sofrimento é muito grande, né, porque a gente vai usar esses discursos mais fantasiosos que às vezes a criança não vai entender. A gente vai usar disco, ou a gente vai interditar o tema. Ninguém fala sobre, mas a criança sente a falta, né? Sente o vazio. E aí isso pode gerar realmente esse sentimento de abandono, sentimento de revolta, um sentimento, alguma fantasia essa criança pode criar na cabecinha dela, né? Então, é interessante realmente que a gente consiga se aproximar desse tema e dizer realmente que a morte e a infância são temas que podem combinar, né, que podem estar presentes, até porque alguma de vocês citou, né, a morte de um animalzinho de estimação, a morte de uma plantinha, o pezinho de feijão que a gente, né, nossa primeira experiência como biólogos, né, plantar o nosso pezinho de feijão, que o pobrezinho não dá certo. Então, as experiências de perder um brinquedinho, de uma separação, de um colega que vai morar em outro lugar. Então, as experiências de perda, elas fazem parte da nossa vida desde sempre. E aí, se a gente interdita, se a gente acaba não dotando aquilo ali de um sentido, isso fica muito difícil e a gente carrega até a vida adulta essas lacunas, né? E aí, como eu disse, é importante que a gente entenda, né, que o conceito de morte é um dos principais organizadores da nossa vida, tendo impacto na nossa constituição subjetiva e no desenvolvimento cognitivo. Então, o próprio Saramago discute isso, né? Se a gente não tivesse o conceito de morte, muita coisa não faria sentido na nossa vida, né? De certa forma, a gente se organiza psiquicamente por conta da finitude, por conta da certeza de que somos finitos, e isso vai se organizando, né? Organizando um pouco mais a nossa vida. Mas o conceito de morte, gente, ele vai evoluir ao longo do desenvolvimento, certo? A maneira como a gente compreende a morte, né, como adultos, não é a mesma da criança. Então, quando às vezes a gente diz assim, eu não vou falar para a criança porque ela não entende. De fato, a criança entende, mas ela entende na lógica dela, né? E aí o entendimento da criança vai ser um entendimento diferente, até porque ela está em fase de desenvolvimento, né? Ela está ali amadurecendo algumas estruturas cognitivas dela que vão dar subsídio para ela entender o conceito de morte. E aí a compreensão de morte pela criança vai depender do nível de desenvolvimento cognitivo global, né? Das experiências prévias com o fenômeno, como eu disse para vocês, né? Perder um cachorrinho, acompanhou a perda do avô, ou vive num território muito violento, né, que talvez aquele contato com a morte dele é muito constante, muito contínuo, e os componentes culturais. Então, o modo como a gente lida com a morte aqui no Brasil é diferente, no Nordeste é diferente do Sul, é diferente do Sudeste, né, a cultura, ela atravessa a nossa compreensão sobre a morte, né, se você é do interior, se você é da cidade grande, né, assim, se você é da capital, então tudo isso vai trazer um atravessamento diferente, que realmente vai impactar no modo como essa criança vai compreender a morte, certo? E aí, como eu disse para vocês, né, o conceito de morte, ele abrange 3 componentes principais, que são irreversibilidade, não funcionalidade e universalidade. O que é que isso significa? Quando a gente compreende a morte, a gente entende que ela é irreversível, então quem foi não volta, né, pelo menos nessa vida aqui, desse jeito aqui, ela não volta, é não funcional, então as funções, né, vitais da pessoa quando ela morre, elas cessam, né, isso caracteriza, de fato, a cessação das funções vitais, e ela é universal, né, essa compreensão de que tudo que está vivo morre, certo? Então, a gente vai compreender a morte a partir desses 3 conceitos, e ao longo do desenvolvimento, esses 3 conceitos, eles vão fazendo parte da compreensão daquela criança sobre a finitude, tá bom? E aí a gente vai entender, né, como é que é essa criança diante da morte. A compreensão de morte na infância, né, vai de acordo com a cognição e as experiências individuais, como eu disse. Crianças com menos de 3 anos não vão compreender a morte como definitiva. Então, é muito comum que a criança mais novinha, ela sinta a falta e ela sinta aquele desejo de ter de volta, ela pergunta pela pessoa, né? Ela não vai ter realmente esse entendimento da morte como algo definitivo, até porque ela ainda não tem essas estruturas, né, da permanência do objeto, né, que é algo que a gente vai desenvolver aí no finalzinho da primeira infância.
até por volta dos 3 anos, mais ou menos, né? Compreende pouco e compreende que essa morte é reversível, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo de um desenho animado que eu nem sei se vocês são dessa época, né? Mas aqueles desenhos animados mais antigos, né? Que os animaizinhos morriam e reviviam infinitas vezes durante a brincadeira, né? Durante ali o episódio. E aí é justamente a compreensão que a morte tem para essa idade, né? Ela é reversível, morre e pode reviver. Até mais ou menos por volta dos 5 anos, ela é reversível, temporária, é vista como um castigo, né? Então, isso pode trazer um impacto, né? Até por volta dos 5 anos, a criança está vivendo naquele egocentrismo cognitivo, né? E esse egocentrismo faz com que ela compreenda o mundo a partir da lógica dela. Então, se alguém que ela gosta morreu, se teve alguma ruptura, essa criança tende a compreender aquilo ali como algo que foi responsabilidade dela. E isso pode gerar um nível de sofrimento muito grande, né? Dependendo de como essa comunicação seja feita. E aí a morte é associada ao sono ou à separação. Até mais ou menos os 5 anos, não há uma compreensão definitiva da morte, né? Ela é entendida como uma separação temporária. E realmente vai trazer esse entendimento que o que está morto pode reviver, tem essa influência, né, dos desenhos animados, que vão estar sempre relativizando realmente essa irreversibilidade da morte e acredita na funcionalidade do morto. Então, se você vê uma criança até mais ou menos 5 anos no enterro, por exemplo, no velório, ele vai perguntar, por que o vovô não está se mexendo? Será que o vovô está com frio? Será que esse lugar não está muito apertado para ele? Porque vai entender, né, que ele está ali, mas que ele ainda está com todas as funções vitais preservadas, né? Que é como a criança entende. A Júlia, ela está negando? Não, não é uma negação, né? É o entendimento dela de que de fato, ela ainda não tem estrutura cognitiva para entender a morte como irreversível, tá? Até para a gente também não ter o risco de patologizar algo que não é patológico, né? Algo que é realmente do desenvolvimento, e aí, como eu disse, com as experiências dela, com as explicações, ela vai conseguindo entender a morte no tempo dela, né, também. E aí, de 5 a 9 anos, tem uma tendência de personificar a morte, é vista como algo ruim que vem buscar as pessoas. Então, quanto mais tabu a gente tem em torno da morte, mais essa personificação fica feia, né, fica difícil, a gente tem medo, a gente bate na madeira, a gente sente aquele arrepio, né? Então a criança vai entendendo, porque ela absorve isso da cultura, de que a morte é uma coisa ruim. E aí, como a morte é uma coisa ruim, então ela vai ser personificada como algo muito ruim, né? Existe essa compreensão egocêntrica da morte, como eu falei para vocês, como se fosse realmente um castigo ou uma punição. Então, crianças nessa idade têm a tendência realmente de perceber o mundo a partir da lógica deles, e aí às vezes trazem compreensões bem fantasiosas mesmo, né? Ah, eu não fiz o dever de casa, por isso que o vovô morreu. Ah, teve aquele dia que eu desejei que ele não estivesse mais aqui, por isso que ele morreu. Então, a criança faz uma lógica muito colada, né? Assim, a causa e efeito para ela é muito colada e tem essa tendência realmente de personificar. Existe uma compreensão da irreversibilidade, então essas crianças aí na segunda infância já têm esse entendimento de que a morte é algo irreversível, mas acredita que ela pode ser evitada, né? E acredita também que ela não é universal. Então, as crianças nessa idade, elas tendem a assim, não, a gente entende que as pessoas morrem, quem morre não volta, mas eu não vou morrer, né? Depois é que ela entende que ela é universal e que todos os seres vivos, eles podem morrer, né? Às vezes entende, só quem é mais velho, só quem está doente, né? Então, trazendo um pouco essa explicação um pouco menos universal. E aí, entre 9 e 10 anos, né, a criança já percebe que a morte envolve a cessação de atividades corpóreas, tem a diminuição desse pensamento mágico, ela entende a morte de uma forma mais concreta, né, que eu acho que foi até o que a Júlia citou, assim, entende que ela biologicamente ela acontece, traz uma compreensão mais pautada nesse concreto mesmo, e aí é capaz de incluir essa ideia de morte, atribuindo, né, o fim da vida à velhice ou à doença. Tem uma noção mais realista e uma compreensão mais ampliada da morte mesmo. Então, ela já vai entender a morte como irreversível, como universal e como não funcional, que é como a gente entende a morte, né? É tida como a cessação das atividades biológicas, tem uma compreensão mais abstrata desse processo, né? No finalzinho aí da infância, começo da adolescência, eles já conseguem ter aquela ideia mais, às vezes, metafísica, mais filosófica, né, sobre a morte, mas antes disso, não. Então, até o que as meninas disseram, né, quando diz, é porque Deus quis. Uma criança pequena, ela não vai entender essa lógica, né? Ela não vai entender como é que Deus é bom e leva alguém que eu amo, né? Então, na cabecinha dela, as coisas não casam, né?
como é que dizem que ele foi para o céu, que o céu é um lugar maravilhoso e está todo mundo chorando, né? Então, a criança realmente, ela cola muito no concreto. E aí, depois, né, na adolescência, no final da infância, é que ele vai entender, talvez, objetivos maiores, a vida após a morte, toda essa compreensão que a religião traz, mas antes disso, ela não consegue fazer essa elaboração, né? E aí é possível que já surjam questões mais filosóficas em torno da morte mesmo, né? Por que as pessoas adoecem, por que as pessoas morrem, por que as pessoas morrem cedo. Então, as crianças já começam a se questionar e já percebem que podem morrer também, né? A morte já não está mais tão distante delas, tá bom? E aí, na adolescência, né, de fato, a gente já tem aí a compreensão cognitiva da morte exatamente como o adulto, mas emocionalmente o adolescente não está preparado para lidar com a morte, né? Por quê? Porque é uma fase de maturação da identidade, né? Um momento que ele está ali se conhecendo, se construindo como ser no mundo, e aí o adolescente ele tem uma tendência, né, a ser muito onipotente, né? Tem uma tendência, assim, no mesmo marco do desenvolvimento, de achar que ele é invencível, que ele é imbatível, e ele entende que a morte pode acontecer, que a morte pode ser uma possibilidade para ele, mas, como ele é imbatível, como ele é onipotente, isso não vai acontecer com eles, né? Então, o adolescente, é como se ele tivesse toda a estrutura, mas ele ainda não tem o emocional dele ainda não está preparado para lidar com esse tema, tá bom? Então, assim, atravessa de outra forma, né? E aí o adolescente já compreende a morte de uma forma mais elaborada, habitualmente não pensa muito, né, sobre esse fato, está afastado emocionalmente dela, por se sentir distante, e os sentimentos de onipotência e invulnerabilidade são muito extremos, né, nessa época, o que dificulta, às vezes, a busca dos adolescentes por ajuda, dificulta a busca dos adolescentes por serviços médicos, né, por serviço de atenção à saúde, ou até mesmo de saúde mental. Então, distancia um pouco o adolescente daquele cuidado por achar, né, que não é comigo, eu sou muito imbatível, eu sou muito invencível, e aí não se vê como uma pessoa que pode precisar de cuidado, né, no momento que tem aí uma perda, tá bom? E aí, a morte na adolescência, né, também tida, né, como essa crise do desenvolvimento, que vai estar envolta por dor, sofrimento e dificuldade devido às transformações. Alguns comportamentos típicos podem mudar, como a rebeldia, a convivência social, discussões por limites. Então, a fase da adolescência, ela já é uma fase que a gente diz que tem uma crise, existe uma crise natural, né, uma crise do próprio desenvolvimento. Se acontece um processo de luto na adolescência, isso piora a crise, né? Como se fossem dois fatores estressores juntos. O que pode realmente ter uma exacerbação, né, desses comportamentos, como rebeldia, a questão da convivência, né? A criança pode se isolar, o adolescente pode se isolar muito mais, os limites, né, de autocuidado, de comportamentos autolesivos acabam sendo mais esfacelados, e aí é muito difícil manter realmente essa autopreservação em alguns momentos, né? E aí convivem com a morte uma possibilidade mais imediata, e o adolescente, quando pensa sobre a própria morte, né, ele pode começar a pensar em coisas que ele ainda não fez, o que gostaria de fazer, podem buscar uma liberdade para isso, ou às vezes desencadear processos depressivos, né, ou ideação suicida, algumas coisas aí que vão trazer uma complexidade para o tema, se o adolescente realmente não conseguir manejar, né, de uma forma satisfatória todos esses ambientes estressores, né, todos esses estressores. Tá bom? E aí, passando bem rápido. Ok, assim, só para vocês saberem, acho que isso... eu passei rápido, que o nosso tema não é muito, porque eu quero falar mais disso aqui. Mas vocês entenderam um pouco, gente? E aí eu trago sempre isso, no sentido de que no momento que a gente vai fazer uma comunicação de óbito, no momento que a gente vai, né, cuidar dessa criança, fazer ali aquela primeira anamnese, a gente tem que entender que ela vai ter uma compreensão da morte. Então, todas as crianças têm, mas elas compreendem do jeito delas. E aí, quando a gente pergunta, Juliana, e como é que eu posso saber como é que a criança sabe? Né? O que é que a criança sabe? Perguntando. Né? Então, você perguntar, ela chega, ai, tia, meu pai morreu. Aí você pergunta, foi? E o que foi que aconteceu? Onde é que você acha que ele está? O que você acha que aconteceu? Você ouve o que aquela criança tem para dizer sobre como ela compreende a morte. Ao invés da gente supor, né? A gente supõe que ela saiba determinadas coisas, ou ao invés da gente dizer assim, morte não é um assunto para criança, então a gente não vai falar sobre isso, tá? Porque na maioria das vezes, gente, é isso que os cuidadores fazem. Então, eles nos procuram, né? Procuram os serviços de saúde mental,
de saúde física, com alguma demanda, e eles simplesmente suprimem esse tema, né? É um tema que não é falado, é um tema que é velado dentro de casa, e é importante que a gente se atenha a isso, né? Então, como eu trabalho com luto já há muito tempo, nas anamneses sempre pergunto, passou por alguma perda recente? Não, nada não, só o pai dele que morreu há 2 anos, aí você é... São informações que são muito importantes para a gente saber, sabe? Porque não é uma relação de causa e efeito, obviamente, né? Mas é uma relação que ela está ali entre aqueles fatores de adoecimento, né? Então, a perda, o processo de um luto mais complicado, ele pode desencadear infinitas outras coisas, e se a gente não estiver atento a essa nuance bem específica da perda, a gente vai tratar outra coisa. A gente vai tratar o sintoma, né? A gente vai patologizar aquilo ali, mas a gente não vai conseguir tratar, né, o processo e cuidar, na verdade, do processo de luto daquela criança, tá bom? Então, é realmente importante que a gente se atente a isso, que a gente parta realmente desse pressuposto que as crianças compreendem e saber o que é que ela compreende, qual o impacto daquilo ali, né? Até quando a gente diz, não, mas morreu faz tanto tempo, Juliana, 2 anos, aí você é. O tempo cronológico, ele é muito diferente do tempo subjetivo, do tempo do afeto, né? Então, 2 anos, às vezes, foi ontem, né? Quando você ama alguém, você lida com a dor de perder aquela pessoa. Então, é importante que a gente se atente a isso, que a gente consiga ter essa percepção mais ampliada para realmente perceber o luto como um dos fatores que precisam ser cuidados quando a gente olha para as nossas crianças em processo de sofrimento mais intenso. Tá bom? E aí, dito isso, né, essa introdução de meia hora, o que é que vocês compreendem como luto, gente? Agora chegando realmente aí no cerne. O que é o luto para vocês? Eu sinto o luto muitas vezes como um sentimento da falta. Quando a gente sente falta de algo, só que muitas vezes relacionados com a perda. Não é algo que sumiu, é algo que você perdeu. Eu vejo assim. Uma falta presente, né, Fernanda? Uma Boa presença noite. da ausência. Boa noite, Fabrício. Eu vejo o luto como a despedida, o encerramento de possuir, né, aquele objeto de desejo que fez parte da vida do indivíduo, que esteve no imaginário do indivíduo, que foi propriamente objeto de desejo, só que a partir daquele momento se perde. E a pessoa não tem mais aquele objeto, ou não vai poder mais acessar aquele objeto, como era em um outro momento passado. Perfeito, Fabrício. De fato, esse não investimento, né? Para onde é que a gente vai investir essa energia libidinal se aquele objeto não está mais aqui? E aí o luto, de fato, é isso, gente, é a ruptura, né? Então, como as meninas estavam falando no começo, deixa eu passar logo aqui. É uma reação natural e esperada. E por que é que eu grifo isso, né? Para a gente não patologizar o luto, ele é um processo natural, gente. É aquela coisa, assim, que a gente só elabora, né? A gente nem fala mais o termo supera, né? Porque a gente não supera o luto, porque ele não é um salto com barreiras, né? Para a gente estar passando ali pelas fases, não. Ele é um processo de elaboração, e a gente só elabora o luto se a gente passa por ele. Não tem para onde correr, sabe? Não viver o luto não é saudável, viver o luto de uma forma prolongada não é saudável, né? O luto é o processo que a gente só elabora vivendo, né? Então, ele é uma reação natural. E isso é muito importante para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente vai realmente patologizar processos que são naturais. E a gente vive num contexto, como a gente começou a nossa fala, que ninguém pode morrer, mas também ninguém pode perder, né? A gente não pode perder, a gente não pode sofrer. Então, o sofrimento, ele é interditado. Você sofreu, toma um remedinho para ficar feliz, né? Você sofreu, reage, né? Bota um cropped e reage. Você está sofrendo, faz tal coisa para você ficar melhor. E então, o sofrimento, ele é interditado. E aí, no momento que a gente não consegue permitir que as pessoas sofram, isso vai para algum lugar, né? Isso, de certa forma, vai para algum lugar porque é uma reação natural, é uma reação esperada, né, para uma perda significativa. Então, como a gente falou, o luto, ele não é só por morte, né, ele é realmente um rompimento de um vínculo.
certo? Então, pode ser uma amizade, pode ser um casamento, pode ser um emprego, pode ser uma ideia, olha aí. Eu me apego a uma expectativa que eu criei, e aí se há um rompimento, também é um processo de luto, né? Então, o luto, ele é o rompimento de um vínculo afetivo importante, né, que aconteceu ali. É uma transição psicossocial, né, com impacto em todas as áreas da nossa existência. Somática, né, física, social, espiritual. Então, passar por um processo de luto vai desencadear várias reações ali naquele sujeito, naquela família, que são esperadas, né? E aí o Bowlby, ele vai trazer que a perda de uma pessoa amada é uma das experiências mais imensamente dolorosas que o ser humano pode viver. Então, a experiência de perder alguém é uma experiência muito dilacerante, né? Perder alguém é perder, às vezes, uma parte de si também, né? É perder, às vezes, uma parte do nosso mundo presumido, né? Daquele mundo que eu conhecia. Então, eu conhecia o mundo de uma forma, depois que eu perdi essa pessoa, que mundo é esse, né? O mundo que eu não conheço, é o mundo que eu não reconheço. Então, perder alguém é uma experiência muito dolorosa, é uma experiência, é um atravessamento muito sofrido e que às vezes não tem o suporte necessário, né? Justamente por tudo aquilo que a gente conversou, né? De não ter espaço para isso, de não ter um momento. Quando alguém perde alguém, a gente não sabe nem o que dizer, né? A gente não fala sobre isso, eu vou visitar, eu não vou, eu digo sinto muito, eu não digo. O que é que eu faço, né? Quando alguém perde alguém, a gente não sabe muito bem como se portar, porque é um tema que ninguém quer falar sobre. E aí, na maioria das vezes, as pessoas sofrem sozinhas, né? Essa é a grande questão. Tá bom? E aí, quais são as reações esperadas, Juliana? Esperadas, quando eu digo, assim, é esperadas mesmo. A pessoa vai passar por isso e tá tudo bem. Ela não tá doente, ela não tá em surto, ela tá vivendo o processo dela. Emocionalmente, há uma tendência de sentir tristeza, né? A raiva, a culpa, ansiedade, solidão, fadiga, né? Então, as pessoas enlutadas, elas tendem a ficar mais cansadas, aquela fadiga, mas daquele cansaço que ele não sabe explicar, mas o corpo realmente reage com um cansaço muito grande. Um sentimento de desamparo, de choque, de anseio, às vezes um sentimento de alívio, dependendo do tipo de morte que aconteceu, e às vezes a gente diz, Juliana, dá para sentir alívio no luto? Dá para sentir alívio no luto, e às vezes a gente estranha, né? Menina, fulano nem tá sofrendo, que é o que a gente brinca dos fiscais do luto, né? São os fiscais. Fulano, quando fulano chorou, menino fulano já tá indo pra festa, menino fulano tá fazendo tal coisa, né? Como se aqueles fiscais estivessem ali vigiando, medindo o tamanho da dor pelo tamanho da expressão da pessoa. E às vezes dá para a pessoa ficar aliviada, né? Dependendo aí da relação que ela tem com aquela pessoa. E nem por isso ela deixa de sofrer, tá bom? Algumas sensações físicas, como vazio no estômago. Então, realmente, o relato de que eu não consigo comer nada, porque eu tô com um nó na garganta, o meu peito tá apertado, fica mais sensível ao barulho, acaba ficando mais irritada, né? Aquela irritação mais de que tudo afeta muito. Uma sensação de despersonalização, como se realmente não se reconhecesse, falta de ar, fraqueza muscular, falta de energia, boca seca. E aí, se a gente pensar, assim, vários sintomas de ansiedade e depressão, né? Se a gente realmente não tiver o cuidado, a gente já tá com remédio, um benzodiazepínico, né? Bota alguma coisa aí para essa pessoa, e às vezes não. Às vezes é do processo de luta e a gente vai entender quando é que ele é natural e quando é que ele já está numa seara mais complicada, né? E aí, cognitivamente, a gente fica mais descrente, mais confuso, preocupado, uma sensação de presença, de alucinações. A pessoa no processo de luto, gente, ela fica extremamente desatenta. E às vezes o nosso colega que perdeu alguém voltou, né, para a sala de aula completamente desatento, a memória fica ruim. Então, até às vezes assim, aí, deixa eu fazer o trabalho contigo, né? Professor, adia um pouquinho o prazo do trabalho do fulano para ele ter condição de fazer, ou então deixa ele fazer em grupo, porque ele não tem condição de fazer agora. São pequenos cuidados assim que a gente vai conseguindo ter. Ou tá na empresa, ou ele não vai render da mesma forma que ele estava rendendo antes, né? Porque realmente existem mudanças cerebrais, né? Assim, existem mudanças que vão modificar o funcionamento daquele cérebro, né? Então, ele não vai conseguir lidar da mesma forma que ele lidava antes. E aí, algumas outras manifestações, distúrbio de sono, do apetite, isolamento social, sonhos, lembranças, hiperreatividade, choro. Então, são uma gama de muitas reações que são esperadas para esse processo de luto, né? Então, que são normais, naturais para esse processo, tá bom? E aí a gente tem alguns modelos de compreensão do luto,
certo? Existem modelos mais famosos, modelos menos famosos, e existem modelos eu entendo como se eles fossem realmente passando por uma evolução na compreensão do luto. Os mais famosos que a gente tem é do John Bowlby, né, que o Bowlby é um estudioso da teoria do apego, que é onde a gente se baseia muito para entender esses processos de enlutamento, né? A gente se enluta da forma como a gente se apega. Então, dependendo da nossa forma de apego, a gente vive um processo de luto, né, semelhante ali àquela fundamentação daquele apego. Ele vai falar de 4 etapas, né, do processo de luto, que seria esse topor ou protesto, anseio e busca pela figura perdida, desorganização e desespero, e, no fim, uma reorganização. O Colin Parkes, né, ele também é muito famoso nos estudos de luto, principalmente com viúvas, né, os primeiros estudos dele foram com as viúvas. Ele vai falar desse alarme, né, que a pessoa fica muito sobressaltada, o topor, que é como se fosse aquela quase completa apatia, a busca pelo objeto perdido, a depressão e, no fim, a recuperação ou reorganização. E aí a gente tem a Kubler-Ross, que é realmente talvez uma das mais famosas, né, que vai falar das 5 fases do luto, que seria a negação, seria essa não aceitação, né, da morte, a raiva, uma barganha, que é quando você vai tentar negociar aí, né, com Deus, com as divindades, com quem você acredita, a depressão e a aceitação. Então, acaba que a depressão, ela chega, né, para todos os teóricos, não a depressão patológica, mas a depressão, tristeza, né, todas aquelas manifestações que eu tinha falado para vocês. E aí, hoje em dia, a gente tem um modelo de compreensão mais atual, eu falo mais atual entre aspas, porque é de 2001, né, mas a gente ainda está falando de fases do luto, né. Hoje em dia, a gente fala mais do processo dual. Juliana, as fases do luto não existem mais? Assim, não. Os estudos sobre as fases do luto, eles são muito importantes, eles vão falar de tarefas do luto, que vão ajudar esse lutado realmente a passar pelo processo de elaboração, mas o grande problema da gente falar de fases do luto, gente, é como se a gente estivesse falando de um joguinho do Super Mario, sabe? Passa dessa fase para outra, dessa fase para outra, e isso pode gerar aquela expectativa de que vai chegar um fim. E os estudos mais recentes, eles vão dizer assim, não, o processo de luto, ele é dual. Às vezes a gente está orientado para a perda, que é quando a gente sofre mais, né, esse trabalho do luto mesmo, e às vezes a gente está orientado para a restauração. Ele é um pêndulo. O processo de luto, ele é muito pendular. Juliana, vai chegar um momento em que eu não vou mais sentir? Provavelmente não. Você vai sentir diferente, né? Você vai sentir de outras formas, você vai ter outros componentes para lidar com a sua dor. Vai sentir, você vai sentir. Então, muitos pacientes trazem isso. Juliana, eu estou em terapia há 6 anos, eu ainda sinto falta deles. Você vai sentir falta pro resto da sua vida, né? Porque foi alguém que você amou, alguém que você ama e que não está aqui. O grande trabalho do luto é justamente a gente lidar com esse mundo após essa perda, né? Reinvestir na nossa vida, reinvestir nos processos, se engajar nas atividades do cotidiano, mas é uma dor que a gente vai sentir. Como eu disse, o sofrer vai ser diferente, né? Mas o sofrimento ainda vem. Então, hoje em dia, a gente fala muito mais sobre esse processo dual, como se realmente o processo de luto ele fosse muito pendular, né? Então, às vezes a gente está muito mal, às vezes a gente está bem, chega uma data comemorativa, a gente lembra e acaba ficando mais tristinho, e aí volta para a nossa vida cotidiana, ouve uma música no rádio e, vixe, lembra da pessoa, e aí mergulha naquele sofrimento, acontece uma situação, né, que você queria que aquela pessoa tivesse ali, ou boa ou ruim, você acaba voltando, e é isso, né, é realmente um processo pendular, que para mim explica mais o luto do que aquelas fases muito estratificadas, né? Como se a gente estivesse passando de uma para outra, o que os teóricos realmente vão dizer que não, né? Assim, às vezes elas estão todas juntas e misturadas, a gente sente tudo ao mesmo tempo, e o processo dual ele dá um pouco mais esse conforto de dizer que ele é um processo mais pendular, né? E aí talvez dê uma explicação um pouco menos estratificada. E aí o luto, ele é compreendido como um caminhar, realmente, como um processo. Não são etapas, né? É um processo de luto. É uma transição de uma realidade, né, desadaptada para uma realidade adaptada sem a presença daquela pessoa. Então, muitas pessoas dizem assim, as primeiras vezes do luto são muito dolorosas, né? Foi a primeira vez que eu saí sem a pessoa, foi o primeiro dia dos pais, foi o primeiro dia das mães, foi o primeiro ano novo, foi o primeiro aniversário, foi a primeira vez que eu pedi aquela comida que eu lembrei dele. Então, as primeiras vezes, elas vão sendo muito dolorosas, que vão realmente nos exigindo essa readaptação, né? Esse mundo agora sem aquela pessoa.
É importante que a gente trabalhe o processo de luto, mesmo dando uma direção para esse caminhar, né? Assim, dando um contorno para aquele cuidado. O luto, como eu disse para vocês, ele não se supera, então a gente não fala de um luto, supera esse luto, né? O luto não se supera, ele se elabora. Ele não é um obstáculo, né? Porque quando a gente diz que o luto supera, é como se a gente estivesse passando ali por um obstáculo, uma coisa que não deveria estar ali. Mas o luto é natural. Ele é o preço que a gente paga por amar alguém, né? Por se vincular a alguém. Então é natural. Se a gente só é gente porque a gente se vincula, o luto ele vai fazer parte aí do nosso processo de sermos pessoas, né? E a tendência é realmente que a gente vá se reconciliando com o mundo, como se a gente fosse fazendo as pazes com esse mundo diferente, né? E aí o Guimarães Rosa traz mais ou menos o que é o processo de luto, né? Que não está nem na saída nem na chegada. Ele está no meio da travessia, né? Então o luto ele é um processo de travessia. É realmente atravessar esse deserto, né? Atravessar esse processo. E o nosso papel como cuidador, né? O nosso papel como profissional é cuidar dessa pessoa durante essa travessia. Até para não trazer para ela aquela exigência de tu ainda não superou, você ainda está sofrendo, né? Quando esse tempo é um tempo do sujeito. E aí tem uma autora, que é a Maria Helena Franco, né? Ela vai dizer que para o luto não existe já e não existe ainda. Então, quando a gente diz assim, mulher, tu ainda está sofrendo, é como se tivesse um marco, né? Se eu ainda estou sofrendo é porque existe um prazo. Ou quando a gente diz assim, mulher, tu já está bem, né? A gente realmente parece que está dizendo que existe um tempo para cada coisa. E o luto não, ele tem o tempo do sujeito, certo? Ele tem realmente o tempo que aquele sujeito precisa para lidar com aquilo. E aí o luto, ele tem uma dimensão social, do que é socializado, validado e compartilhado. Ele tem uma dimensão individual, que é a experiência que cada um vai ter com o seu processo de luto. E uma dimensão adaptativa, né, que é esse processo justamente de aprender a viver o luto, né, a passar por aquela experiência. E aí é necessário que a gente dê um sentido para o que aconteceu, né, construa um significado junto com aquela pessoa, tentar retomar, né, o controle sobre o mundo, né, buscar uma certa segurança, coisas que possam ajudar aquela pessoa a atravessar o processo de luto e encontrar um lugar adequado para as pessoas que a gente perdeu e que a gente ama, né? Então, o processo de luto, como eu disse, não é superar aquela pessoa, não é superar aquela perda, mas é encontrar um lugar adequado, às vezes dentro da gente, dentro da nossa história, para manter aquela pessoa ali com a gente, né? Até porque essas pessoas que a gente ama, elas vão continuar na nossa vida, né? Elas deixam um legado, elas deixam uma história. Então, é muito injusto que a gente diga assim, bote uma pedra naquele assunto, bote uma pedra na lembrança daquela pessoa, porque aquela pessoa compõe a nossa vida. Então, é muito injusto com a nossa história e com a história daquela pessoa, né? E aí... A Julia Kovacs vai trazer que o luto é a busca por tornar a presença daquela pessoa internamente em paz, tendo espaço, né, disponível para as outras relações, sendo, portanto, necessário um tempo para vivenciar o luto e não para negar. E aí eu trouxe essa figurinha, né, que a meninazinha pergunta, para onde vão as pessoas quando elas morrem? E aí, teoricamente, a saudade aperta para o peito e diz aqui, né? Elas ficam aqui. Então, a tarefa do luto, às vezes, é organizar esse espaço aqui dentro, né? Para manter essa pessoa, para que a pessoa consiga reinvestir em outras relações, consiga reinvestir em si, né? Essa energia libidinal, ela consiga circular, mas que a gente mantenha aquele lugarzinho protegido para as pessoas que a gente amou, certo? E aí, né? O luto na infância. Como é que a gente casa, né? Um tema tão complexo com a infância, as crianças que ainda não conseguem verbalizar o sofrimento advindo com a morte, ainda assim revelam, né, o seu sofrimento com o luto. A gente percebe que elas compreendem do seu modo o que é que está acontecendo. Então, essa ideia de dizer que a criança não entende. A criança entende tudo o que lhe é explicado, né? A criança tem uma percepção muito aflorada sobre o mundo, então ela consegue entender o mundo ao seu redor do jeito dela, com as informações que ela tem, com a cognição que ela tem, certo? Essa percepção, ela se mostra simbolicamente, né, por meio de atividades lúdicas expressas, como desenhos e jogos, que é o que eu sempre digo para todo mundo, assim, gente, você não sabe como é que uma criança tá? Bota ela para brincar. Bota ela para desenhar, que em 5 segundos ela vai dizer ali o que é que está incomodando ela, né? Porque é a forma que ela tem para se expressar, é a forma que a gente tem para acessar um pouco aquele mundo dela. E as crianças, gente, mesmo as muito pequenas, a partir do momento que elas se vinculam, elas podem viver um processo de luto, como eu disse para vocês. Porque o luto é
perda, ruptura de um vínculo. Então, a partir do momento que a gente se vincula, a gente sente essa perda. E aí, o processo de luto infantil, ele é muito semelhante ao processo do adulto, mas corre o risco dele virar um processo complicado justamente por conta das informações que a gente não passa para as crianças, ou as informações fantasiosas. Então, o luto infantil é mais difícil do que o luto adulto? Teoricamente, não. Teoricamente, a gente vai passar pelo processo de luto da mesma forma que uma criança. Mas qual é o grande complicador? É porque, às vezes, essas crianças não têm acesso às informações, não conseguem fazer as despedidas porque a gente interdita esse contato. Tá bom? Um minuto. E aí, muitas variáveis, né, são observadas com o processo de luto, como a idade, o nível de desenvolvimento, a vinculação com a pessoa falecida, a rede de suporte, as experiências prévias. Então, cada luto ele vai ser muito único. A gente tem que sempre avaliar, como eu disse para vocês, né, naquela anamnese bem cuidadosa. Quantos anos essa criança tem quando ela perdeu? Quem foi que ela perdeu? Quais foram as experiências prévias? Qual a rede de suporte que aquela criança vai ter para atravessar o luto? Como é que estão os genitores dessa criança para passar pelo luto também? Então, a gente também está atento em como é que esses genitores chegam para a gente, né? E tem uma linha muito tênue entre esse luto normal e o luto complicado, que a gente chama, né? Então, é importante que a gente observe a intensidade dos sintomas. Como eu falei lá para vocês, quais são as reações esperadas? Inúmeras reações. Se essas reações elas trazem um sofrimento para aquela criança, né? Um sofrimento maior do que o esperado. Atrapalham o dia a dia daquela criança, trazem uma intensidade de sofrimento maior, a gente já pode avaliar um luto mais complicado, né? E também tem a variável tempo. O DSM-5, se eu não me engano, e o CID-10, né, vão trazer 6 meses como o tempo esperado para o luto natural da criança, né? Mas isso, obviamente, sempre vai ser avaliado diante do histórico daquela criança, da rede de apoio, né, de muitas coisas. A criança, ela vai ter, às vezes, alguns objetos transicionais, que a gente chama, né, que é algo que pertencia àquele falecido, ou que transmite uma sensação de segurança para auxiliar naquele momento. Então, é comum que elas se apeguem a um paninho, a uma naninha, né, a um ursinho, alguma coisinha que possam trazer um pouco aquele conforto para aquela criança. Elas vão sentir a necessidade de uma figura de apoio, né? Então, por isso que eu digo assim, preste atenção também em quem está com aquela criança, se aquela pessoa está tendo um amparo para poder passar pelo processo de luto, né? E é um grande erro quando a gente diz assim, se ela não chora, é porque ela está bem. E a criança vai manifestar o sofrimento dela de muitas outras formas que não só pelo choro. Às vezes é pela irritação, às vezes é pela agressividade, às vezes é pelo retraimento, às vezes é por uma infinidade de outras coisas. Então, o choro não é a única manifestação que essa criança vai ter para dizer que está sofrendo, tá bom? E aí, Juliana, você falou tanto de luto normal, luto natural, o que é, então, luto complicado? Quando é que a gente já pode acender a luzinha para uma patologia, para uma psicopatologia, para algo que já precisa de um suporte, né, mais especializado? A gente chama de luto complicado, que a gente não chama mais de luto patológico, né, que era o termo usado antes, é caracterizado pelas distorções desse luto normal, desse luto natural que a gente falou, com ampliação da frequência e da intensidade de reações. Então, as reações esperadas, elas são mais frequentes, elas são mais intensas, certo? E aí, para a maioria das pessoas, o luto, ele é um processo natural e transitório, contudo, vão existir alguns quadros disfuncionais, né? Que podem realmente trazer prejuízos à vida relacional e ocupacional daquela criança. Se ela já tem algum histórico de transtorno mental prévio, né? Se existe um histórico de transtorno mental na família, se o ambiente é um ambiente violento, não protetivo, né? Então, são muitos fatores que podem desencadear um processo de luto complicado. E aí, os estudos estimam, gente, que só 25% dos lutos tendem a complicar, certo? Então, a gente fala aí de 75% de pessoas que perdem alguém que vivem um processo adaptativo, natural, ok. Às vezes vão precisar só de uma orientação, às vezes vão precisar só de um suporte inicial, mas que conseguem, né, desenrolar bem, e 25% vão ser o nosso público-alvo, né, no momento que a gente for cuidar, certo? E aí existem 2 tipos de luto que já nos ascendem para um luto complicado, que é o luto inibido ou adiado. O que é esse luto, gente? É a pessoa que não passou pelo processo, certo? Não foi avisada, não vamos avisar para o fulaninho, não, senão ele vai sofrer. O fulaninho não sabe que a pessoa morreu,
de certa forma percebe, mas não consegue elaborar o seu processo de luto, ou então é aquela pessoa que resolve tudo na casa, resolve tudo do funeral, tudo do inventário, e não tem tempo para sofrer, e não chora, e não mergulha ali naquela dor, e aí o indivíduo não avança para a elaboração, ele suprime ou ele inibe as suas reações emocionais, né? Então, a pessoa que não vive o processo de luto também é uma pessoa que a gente tem que ficar atenta, certo? E o outro é o luto crônico ou prolongado, que é aquele luto realmente que se arrasta, né? Que existe uma inabilidade para aceitar a perda, para lidar com a perda, né? Às vezes com um grau de dependência muito alto, com níveis de tristeza, irritabilidade, culpa, como se toda a dor ela se mantivesse inalterada no passar do tempo, né? E aí, nesse luto crônico prolongado, gente, existe um risco muito grande de ideação suicida, né? De tentativas de suicídio. Até porque a pessoa ela não consegue se desvincular daquela figura, ela não consegue ter uma perspectiva de uma vida sem aquela pessoa, e aí, às vezes, ela acaba realmente tendo comportamentos mais autodestrutivos e autolesivos, tá bom? E aí, o luto, como eu disse, é individual e necessário. Então, a criança vai ficar triste, a criança vai se isolar. E aí, a gente tem que ter cuidado, né, com esses sintomas exacerbados, como eu falei. A saudade, a própria irritabilidade, a encoprese e anurese, né, que a criança faz xixi na roupa, volta a fazer xixi na fralda, né, ou então na roupinha. A ansiedade, culpa, às vezes a criança tende a regredir um pouco, né? Então ela já tinha atingido alguns marcos do desenvolvimento e aí ela acaba regredindo, falando de uma forma mais infantilizada, ficando mais infantilizada, uma inquietação, o desempenho escolar diminuído, alterações de humor muito intensas, né? E muito constantes, e uma raiva constante também, né? Com agressividade, com dificuldade relacional. Então, como eu disse para vocês, são reações esperadas. E aí a gente tem que cuidar somente se isso vai trazer um impacto muito grande para a criança na vida dela, né? Juliana, e as crianças que não estão tendo impacto, ainda assim elas vão precisar de um suporte, às vezes de uma orientação, de um espaço, né, para falar sobre isso. E como eu disse para você, gente, a gente não tem espaços de sofrimento. Então a criança perde alguém, ela volta para a escola e ninguém fala sobre o tema. Ela vai para uma consulta e ninguém pergunta sobre, né? Ninguém se atenta a isso. E aí, se não existir espaço para aquela criança falar sobre a sua dor, ela não vai conseguir elaborar a sua dor, tá? Então, a gente tem que permitir que existam espaços de elaboração, certo? Se você achar que pode ser sério, peça para ligar para o... E aí, na adolescência, né, existe essa necessidade de não transparecer qualquer tipo de afetação provocada, e o adolescente, ele realmente tende a se fechar e a ser muito durão, né? Tendem a viver a finitude de uma forma mais introspectiva, com maior dificuldade de expressar as emoções, né? Até para os pais, para os cuidadores, às vezes conseguem expressar mais para os seus pares, mas não de uma forma muito constante, mesmo em situações que se sintam protegidos. Então, o adolescente ele vai ter um tempo maior para conseguir se abrir, né? Normalmente os familiares vão comentar que não aconteceu nada, que não percebeu nenhuma diferença, e o grande perigo, né, é que esses adolescentes passem por isso sozinhos, né, sem ter uma rede de apoio. E aí, às vezes, a gente, como eu disse, a gente ter sempre como base os comportamentos dessa criança e estar preocupado, né, com a intensidade e a frequência deles, para avaliar se eles são adaptativos ou disfuncionais, né, dependendo aí de como eles se manifestam, certo? E aí, algumas reações do adolescente à perda, né? Raiva, quando a pessoa é falecida, contra amigos, professores e até contra si mesmo, que é quando aparece o risco das autolesões. Uma certa confusão mental ou desatenção, queda da autoestima, desinteresse pelos amigos, pelas atividades escolares e pela vida. Pessimismo e sentimento de culpa, ansiedade, crises de angústia, solidão e fadiga. E nos casos mais sérios, né, o uso de álcool e drogas e a entrada em comportamentos perigosos, né, em comportamentos de risco, certo? E aí aqui eu trouxe, gente, assim, como eu disse, como é que a gente fala sobre morte com as crianças, Juliana? A gente se utiliza, às vezes, de alguns recursos, né? Então, eu trouxe aqui algumas dicas de recursos, são livros baratinhos que a gente pode acessar em qualquer lugar. E esse aqui, esse Como Comunicar às Crianças a Morte de um Ente Querido, a gente publicou, né, então é de minha autoria, com uma colega, na época da pandemia, né, na época do Covid, justamente é um e-book, né, que é só digitar que vocês encontram, mas eu posso enviar para a Fernanda,
que é justamente orientando os pais como comunicar a morte das crianças, né? Então, é muito bom que, como eu disse para vocês, às vezes a gente vai cuidar daquela criança dando orientação para aqueles pais, né, para aquela família, de como manejar essa situação junto com a criança. E os recursos lúdicos, eles são muito, muito benéficos, né? Porque eles realmente vão nos ajudar a fazer uma ponte com aquela criança. Tem alguns livrinhos, quando seu animal de estimação morre, quando seus avós morrem, o que acontece quando alguém morre, quando o papai ou mamãe morre. E aí a gente nota, né, que a gente fala, assim, a palavra morte, não tem essa história de virou estrelinha, virou... Não. A gente vai dizer fulano morreu, né, porque... Olha, ele já achou. A gente vai dizer fulano morreu. E a gente vai usar a palavra morte, a gente não vai usar a palavra, foi dormir, porque a criança vai ficar com medo de dormir. Eu já atendi crianças que ficaram apavoradas com medo de dormir, porque vieram com essa história, né? Fulano dormiu e não acordou. Ou então ele foi viajar, é péssimo dizer que alguém foi viajar, porque a criança se sente sozinha, isolada. Por que ele foi viajar e não me levou? Por que ele não está me ligando, né? Se sente super traída. E aí, quando a gente comunica para a criança, a gente comunica de uma forma honesta, respeitosa, né? Mas honesta. Da mesma forma como a gente comunicaria para um adulto. Tá bom? E aí... Ó, bem na hora. E aí, só para a gente abrir para o debate, eu trouxe uma partezinha desse livro do Meu Pé de Laranja Lima, que é lindíssimo, que ela diz assim, ele diz assim, né, o Zezé, fica feio se eu chorar? Nunca é feio chorar, bobo. Por quê? Não sei, ainda não me acostumei. Parece que aqui dentro a minha gaiola ficou vazia demais. E aí o luto, às vezes, é isso, né? A nossa gaiola fica muito vazia. Dor não era apanhar de desmaiar, não era cortar o pé com caco de vidro e levar pontos na farmácia. Dor era aquilo, que doía o coração todinho, que a gente tinha que morrer com ela, sem poder contar para ninguém o segredo. E aí o luto, de fato, é essa dor dilacerante, né? De muito vazio, de muita saudade, e é importante que a gente seja amparo, né, para essas crianças e para esses adolescentes, até para prevenir alguns agravos ou para estar atento, né, a possíveis riscos aí que essa criança e esse adolescente possam estar vivendo. Tá bom? Então, muito obrigada, meninas. Agora eu abro para perguntas. Eu falei voando, né, gente? Eu sou dessas. Quase não respira. Vai, Clara, pode falar. Queria primeiro agradecer, foi realmente uma apresentação muito rica, até muitas dúvidas, assim, que já tínhamos pensado, né, que seriam temas do nosso interesse, já foram esclarecidas mesmo durante essa apresentação. Então, foi realmente muito completa, assim, ao meu ver. E eu fiquei com uma curiosidade, eu vou pedir para o pessoal levantar a mão, quem quiser fazer perguntas também, mas eu fiquei com a curiosidade em casos de luto quando a morte está associada à violência, no sentido de ou um feminicídio, ou, enfim, lutos muito constantes também na vida de uma pessoa que está em situação de guerra, por exemplo, a vivência de guerra, ou, enfim, bairros que tem a vivência da violência. Fiquei com essa curiosidade, assim, nesse sentido, de principalmente essa responsabilização que a criança pode ter, sabe? Sim, Clara, é uma grande questão, né? E aí é muito bom essa pergunta, porque a gente vive num contexto extremamente violento, né? Então, o Brasil, ele tem níveis de mortalidade parecidos com os níveis de países em guerra, né? De tão sério que é, e principalmente de uma classe específica, né? De crianças e jovens pretos, pobres, né? De periferia. Então, é uma realidade de uma violência muito constante e que tem outros atravessamentos, sabe? Claro, como eu até tinha dito, assim, crianças muito novas que já são acostumadas, que já perderam muitas pessoas na vida. Fica mais fácil? Não, às vezes fica mais complicado, né? Porque é uma sucessão de muitos lutos, é uma sucessão de muitas perdas e às vezes é um luto não legitimado, que a gente chama, né? Você vai sofrer por um bandido, você vai sofrer por um, como é que o povo diz, CPF cancelado, né? Assim, é como se você não tivesse legitimidade para sofrer por aquela pessoa. Então, já é difícil, já é extremamente doloroso e você tem que sofrer sozinho, porque não tem espaço para isso, né? E aí existe, sim, com situação de feminicídio, essa responsabilização da criança, principalmente das mais velhas, né? Que veem realmente ou o pai, ou o padrasto, ou o companheiro, né, da mãe ali agredindo constantemente, um sentimento de culpa, às vezes um sentimento de revolta muito grande, um desejo de vingança, que atravessa o luto e que convoca, claro, eu acho que a sociedade como um todo, né, assim, a gente fala de luto, a gente fala de cuidado, estamos aqui em laboratórios, né, que cuidam da saúde mental,
Mas se não for uma política pública, né, assim, para cuidar disso, a gente vai estar só remendando coisas, né? Porque é realmente preciso criar ambientes mais saudáveis para essas crianças estarem e amparar esse processo de luto, né? Então, eu falei ali do Covid, então, na época da pandemia, gente, o último dado que eu tinha visto é de 1,6 milhões de crianças órfãs da pandemia. É muita gente, é muita criança órfã, né? E onde é que estão essas crianças? Elas estão aqui. Fazendo o quê, né? Quem é que está cuidando dessas crianças? Quais são as políticas que amparam essas crianças para proteger, né? Para não trazer mais danos. Então, é uma questão muito, muito pertinente, claro, que pede aí muitas outras aulas, viu? Mas, lógico que tem atravessamentos muito diferentes também, né? Que falam de um contexto muito mais amplo, de interseccionalidades, né? Que precisam ser destacadas para a gente compreender o luto de uma forma mais crua, assim, mais real, né? Mas é isso, tá? Muito obrigada pela pergunta. Júlia, agora. Eu queria saber sobre luto pelo fim de um relacionamento quando acontece na adolescência. Porque muitas vezes os pais ou pessoas mais velhas que convivem com esse adolescente diminui muito a dor, né? Por falar, você é muito novo, você ainda vai passar por muitos términos ao longo da sua vida. Era só um namoricozinho de adolescente, né? E também se tem aquela ideia de que algumas pessoas afirmam, né? Que o tempo de superar um relacionamento é 1 mês para cada ano em que você esteve, né? O povo inventa isso. Só que o luto é muito relativo, né? De pessoa para pessoa. E aí eu queria saber como que lida com um adolescente que Júlia, tem isso, né, do adolescente ele ser muito deslegitimado, coitado, né, ele não pode sofrer por nada, ao mesmo tempo que ele sofre por tudo, né, então tem um pouco isso, e como a gente viu, gente, o luto, ele é referente a um vínculo significativo que foi rompido, então foi um término, ele vai passar, foi um término de uma amizade, né, foi o rompimento de uma amizade, foi um término de um namoro, ela vai viver os mesmos processos, né, os mesmos processos com a intensidade maior ou menor, dependendo, né, de quem seja esse adolescente, do quanto ele seja validado, da rede de apoio que ela tem, né, que esse adolescente vai ter. Mas quando é que a gente vai pensar, Juliana, quando é que vira um luto complicado, de fato, né, que aí chega em níveis mais difíceis? Vai depender de como é que esse adolescente se organiza, né, qual é a constituição aí psíquica que ela tenha, se já tem alguma coisa de base, como é que lida com frustrações, né, porque a gente tem realmente cada vez mais essa dificuldade dos adolescentes de lidarem com frustração, né, de saberem se regular, né, saberem manejar aí uma perda sem que seja o fim do mundo. Então, o adolescente, ele vai sentir de uma forma muito intensa, né, então é importante que a gente entenda isso e que dê recursos para ele se regular, né, dê recursos para ele atravessar aquilo ali, mas o rompimento, né, por um término, por um fim de namoro, vai trazer as mesmas repercussões, sim, viu? Variando, obviamente, no grau, né, o nível de sofrimento. Vamos lá, acho que tem mais algumas pessoas. Boa noite. Muito enriquecedor e muitas perguntas, mas um que eu fiquei na minha mente pensando é que muitas vezes a gente quer suprimir a falta muito rápido, substituir. Como seria para criança, tipo, e para adolescente também, mas como a gente veria no processo do luto, quererem substituir muito rápido? Ah, o cachorrinho morreu, já dá um novo. Tipo, ou, sei lá, perdeu um dos avós, e daí o avô já casa com outra pessoa para, tipo, tentar suprir um pouco isso. Como seria visto? É um processo bom, é um processo ruim? É um passo a passo? É a dúvida da maioria dos pais, viu, Fernanda? Mas é assim, gente, substituir não substitui, né? Então, não adianta. A mesma coisa que a Julia falou, você arranja outro namorado. Ou então, quando é uma perda gestacional, não, daqui a pouco você tem outro filho. Isso não faz sentido, não substitui, né? E aí, a orientação que a gente dá para os pais é, não vai comprar outro, né? Não vai comprar outro cachorro, não vai preencher, porque às vezes os pais têm essa tendência, né? De tá passando por um sofrimento, eu vou dar 1 milhão de brinquedos para a criança, eu não vou mais dizer não para a criança, porque ela já está sofrendo demais. E às vezes a gente vai cuidar da dor daqueles pais, né? Porque a dificuldade de ver a criança sofrendo é uma dificuldade que eles têm, né?
de ver a criança sofrendo, de passar por isso, mas essa história, Fernanda, de o cachorrinho morreu, eles compram outro, já parece que tá no roteiro, sabe? E aí, às vezes, eu tenho alguns que me ligam, né? Assim, Juliano, o cachorrinho da fulana morreu, a gente tá pensando em comprar outro, aí eu dou toda uma orientação, né? Chamo, ó, a gente tem uma sessão com os pais para orientar, valide o sofrimento. Ah, Juliana, mas ela tá muito triste, ela tá chorando. Isso é normal, as pessoas choram. Não tem problema as pessoas chorarem, né? Obviamente a gente vai acompanhar esse processo, mas é normal que as pessoas chorem, é normal que as pessoas queiram se despedir, é normal, e é um tempo, Fernanda, que às vezes a gente não dá uma semana para a pessoa sofrer, né? Uma semana, tu ainda tá chorando? Não, tá doente. Vamos no médico, vamos no psiquiatra agora, né? Tomar um remédio, porque isso não é normal. E olha o que a gente tá falando, né? A gente tá falando de uma das maiores dores que a gente vive, que é a ruptura de um vínculo. E aí a gente tá suprimindo esse sofrimento o tempo todo, né? Mas isso acontece muito, e a gente vai trabalhar com os pais a sustentação desse sofrimento. A gente vai sustentar. A gente não vai medicar, a gente não vai substituir, a gente vai sustentar. Quando precisar e se precisar, a gente entra com outros cuidados, mas a gente vai passar por isso na orientação, que às vezes realmente vai chegar para vocês, né? Ah, doutora, aconteceu isso, o que é que eu faço? Aí a gente sustenta, e aí a gente vai avaliar quais os recursos que essa família vai ter também para passar por aquilo, né? Recursos que eu digo emocionais, né? Então, na maioria das vezes, a dificuldade que a criança tem é uma dificuldade que a família está tendo. Então, orientar, chamar, né? Perguntar como é que vocês estão lidando com isso, é muito mais vantajoso do que comprar outro cachorrinho que não vai facilitar a elaboração daquele luto, né? Porque quando acontecer uma outra coisa, quando for o pai e a mãe, a gente não substitui. E faz o quê, né? Como é que a gente vai preparar essa criança para lidar com isso, né, no futuro? Então, é importante que a gente entenda que existe outro caminho. E como eu disse para vocês, a saída é atravessando, né? Não tem segredo, certo? Então, acho que a Camila e o Fabrício estão de mão levantada. Isso. Eu gostaria de saber se, na sua experiência como psicóloga clínica, você já atendeu algum caso, né, de criança ou adolescente que estava passando por esse processo de luto complicado e também, nesses casos, né, no atendimento psicológico, quais estratégias que podem ser utilizadas para manejar esse luto complicado, no caso? Já, muitos. Às vezes eles procuram a terapia, mas quando tá complicado mesmo, né? Assim, é quando tá mais perto. Uma coisa que eu percebi depois da pandemia é que as pessoas estão chegando mais cedo, né? Porque às vezes, gente, chegavam um ano depois da perda, quando já estavam naquele caso super cronificado, sabe? Assim, a gente já precisando entrar com vários outros tipos de suporte, porque já estavam muito adoecidos, já ali realmente no nível muito extremo. Tenho percebido que as pessoas estão chegando antes, mas muito porque esse entendimento da saúde mental está mais amplo, né? As pessoas estão procurando mais e buscando cada vez mais cedo, isso é ótimo. E aí a gente vai, assim, depende, é a resposta do psicólogo para tudo, né? Assim, depende da criança, depende do adolescente, depende da demanda. Mas, assim, os recursos, né? Às vezes a gente pode, num jogo, trazer algumas coisas, a gente pode fazer uma cartinha, então já fiz cartinhas com os meus pacientes, né, para eles entregarem, né, para a pessoa desenhos, rituais, né, assim, eu não consegui acompanhar, mas queria fazer um ritual de despedida, a gente faz música, livros, trechos de série, né, trechos de filme com adolescente, assim, o adolescente diz que gosta de tal coisa, eu já anoto para assistir, para ver se tem alguma coisa que conecte. E dentro do universo dele, eu acho que o grande desafio de criança e adolescente é justamente no universo dele a gente ir trazendo esse tema, né? E abrindo mesmo, né? Então as crianças, eu tenho saudade do vovô. Como é que é a saudade do vovô? O que é que você sente? Onde é que você acha que ele está? E a gente abrir essa porta, né? Abrir essa possibilidade de eles falarem sobre aquela dor e sobre tudo que elas quiserem também, né? Porque mesmo cuidando de crianças e adolescentes enlutados, vai ter dia que ele vai falar da escola, vai ter dia que ele vai falar da paquera, vai ter dia que ele vai falar de qualquer outra coisa que não seja o luto. Porque a vida também está acontecendo, né? Então, outras coisas também vão atravessar aquela criança. Então, até para a gente não ficar só insistindo nesse tema, deixando ela falar no momento que ela se sentir confortável para isso, confiante para isso, e utilizando os recursos para facilitar um pouco mais a expressão, viu?
Então, é isso. Assim, a gente já vai depender realmente de como a criança está, do quanto de habilidade ela vai ter. Às vezes, com crianças muito novinhas, Camila, a gente vai primeiro nomear para a criança o que é que ela está sentindo, né? Assim, primeiro, nomear os sentimentos, fazer aquela psicoeducação bem divertidamente, assim, para ela entender o que ela está sentindo, para depois ela conseguir dar nome para aquilo, né? E às vezes vai ser o começo para ela entender, isso é saudade, isso é tristeza, isso é raiva, né? A criança realmente conseguir se regular melhor. Tá bom? Mas é uma clínica muito ampla, né? Assim, a gente pode fazer 1 milhão de coisas. A orientação dos pais sempre, né? Então, não tem como trabalhar com criança se não trabalhar com os pais. Gente, assim, eu sei que muita gente diz, eu adoro criança, mas eu odeio os pais. Né? Muita gente diz assim, o pior de trabalhar com criança é trabalhar com os pais. Gente, mas é um segredo. A gente vai ter que trabalhar com eles. Não tem como, né? Então, muitas vezes a gente ganha muito orientando esses pais e aí eles conseguem mudar alguma coisa ali que consigam acompanhar aquela criança de uma forma melhor, porque senão a gente vai estar fazendo trabalho sozinho. E não dá efeito, né? Se não for em parceria ali com a família. Tá bom? E aí, agora o Fabrício. Pode falar. Bom, eu achei interessante o que foi trazido. Eu acho que como conhecimento é uma teia de aranha, como se fosse uma teia de aranha, né? Isso me parece dialogar bastante com um dos temas principais de François Doutor, que é trabalhar a linguagem na criança. Então, explicar e fazer com que a criança consiga elaborar e transcrever aqueles acontecimentos do real, né, para o seu mundo imaginário, psíquico. E também parece dialogar também com as teorias da representação social de Moscovici, né? A forma como os indivíduos lidam com isso vai influenciar bastante a psique, digamos assim, daquela sociedade na abordagem desses temas desse luto, né? Da quebra da vivência com aquele objeto de desejo. Perfeito. O Fabrício é o psicanalista, né, do rolê, já percebi. Mas, às vezes, gente, assim, a nossa função é dar nome para aquele sofrimento, né? Porque enquanto a gente não consegue significar aquele sofrimento, né, dar um nome, ele fica ali só maltratando, né? Só maltratando. Então, às vezes, o nosso papel, como eu disse, não vai ser arrancar o sofrimento, porque não é a nossa proposta, né? Mas vai ser dar um contorno para aquilo ali, vai ser dar uma possibilidade. E o luto, ele vai estar se movimentando. Então, quando ele se movimenta, a gente sabe, ele está no processo dele, né? Essa compreensão foi avançando, a significação foi avançando. O problema é quando cristaliza e, de fato, a pessoa não consegue se movimentar, né? No meio daquilo ali. Mas é isso mesmo. Assim, o nosso trabalho no luto é justamente conseguir nomear aquilo ali e possibilitar que aquele sujeito encontre aí suas formas de lidar com ele, né? Da forma como ele conseguir mesmo. Tá bom? Mais alguma coisa? Pode falar. Não sei se existem números para isso, mas ou no seu atendimento também. Mas esse luto mais pesado, ele ocorre mais em crianças ou em adolescentes? Esse agravamento. Fernanda, eu percebo muito em adolescente, muito, a virar realmente questões bem mais complexas, mas não pela adolescência, né, mas pelo contexto, assim, né, da dificuldade de lidar com frustração, do ambiente, né, que não é muito propício para permitir a experiência do luto, por ignorar esses espaços, né, por entender que o adolescente já entende, então a gente supõe que a criança não entende, o adolescente a gente já supõe que ele entende e que não tem, às vezes, um cuidado, um tato, né, para essa comunicação, para se preocupar como é que esse adolescente tem sentido, às vezes a gente deslegitima muito, né, o sofrimento, mas eu vejo essa complicação do luto muito mais em adolescente do que em criança. E é em criança, porque criança é, assim, aquela coisa, né? Assim, a criança, ela tá em franco desenvolvimento, e às vezes quando a gente faz uma adaptação no ambiente, gente, assim, orienta a família. Ai, Juliana, quando ela chega chorando com saudade do avô, eu não sei o que fazer. Aí a gente orienta, assim, deixa ela falar, diga que você também sente saudade. Pronto, a criança vira outra criança, né? Porque ela sabe que agora ela vai poder falar sobre aquela dor e que tá tudo certo, né? Sentir saudade, né? Porque é um espaço que foi aberto. Mas o adolescente, eu percebo que já tem um processo um pouco mais cristalizados, uma dificuldade maior.
de passar por isso, né? Mas não tem nenhuma evidência, não. A evidência é só a minha experiência, né? Posso até pesquisar para ver se tem alguma coisa do tipo. Mas eu percebo mais os adolescentes mesmo. Obrigada. Viu? Então é isso, gente. Mais alguma coisa? Não? Então, eu queria agradecer, né? Agradecer o contato, agradecer o convite. Adorei, de verdade, né? Chegar em outros lugares. A gente tem o nosso Instagram, né? Que é das Miudezas, e a gente discute muita coisa de luto, infância. Então, se vocês quiserem que a gente mantenha esse diálogo, pode falar por lá também, tá bom? E eu agradeço muito, meninas, viu? A gente agradece, a Liga fica muito feliz de poder finalmente trazer esse tema e que tenha sido uma discussão tão rica. E a gente agradece muito pela sua presença aqui e que talvez no futuro possa vir outras colaborações. Agradeço, viu? A gente se vê numa próxima, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Um Juliana. beijo, Boa noite. gente. Tchauzinho. Boa noite, gente.